Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui todas as segundas-feiras, às 20h30, pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17, e depois esse vídeo também vai lá para o nosso canal do YouTube, também Ângela Esteve 17. Toda semana nós aqui nos reunimos com uma proposta singela de refletirmos a vida à luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus, procurando trazer temas que dizem respeito à nossa vida diária, aos nossos desafios. E aqui então nós damos essa paradinha no começo da semana para que a gente possa se abastecer de conhecimentos, de alguma coisa que possa clarear aí o nosso entendimento, que possa também nos ajudar aí nas nossas preocupações diárias, né? E entender como é que as coisas acontecem, como é que funcionam. E a gente sempre diz que no Evangelho nós temos todas as respostas de tudo, né? Então sempre a gente traz temas aqui condizentes com a nossa realidade. Lembrando a vocês para deixar sempre o seu like depois que o vídeo vai aqui para o nosso canal. Isso ajuda para que outras pessoas possam assistir. Compartilhem também. Quem for assistir pelo YouTube também não esqueça lá de deixar o seu joinha. Isso ajuda muito, né? A nossa proposta é muito singela, é muito simples. É só de realmente trazer o Evangelho mesmo mais para perto da gente, para a nossa vida, para o nosso cotidiano. E também nós aceitamos sugestões de temas, né? Vocês podem também trazer temas que queiram que a gente traga aqui. Também podem se comunicar através do direct também, ou no grupo, a gente tem um grupo de WhatsApp que está lá na minha bio, no Linktree, também pode participar. Tá bom? Então vamos começar agradecendo a Deus nosso Pai, agradecendo ao nosso Mestre Jesus por essa oportunidade que nos é concedida de estarmos aqui mais uma vez em nome do bem, do amor e da fraternidade, pedindo ao nosso Mestre que esteja no meio de nós, nos direcionando, nos inspirando para as lições do seu Evangelho que nós vamos procurar aqui refletir, pedindo que nós possamos entender essas lições ditas há tanto tempo atrás e que são tão atuais para a nossa vida e que nós ainda não entendemos. E nós te rogamos, então, as suas bênçãos para que nós possamos realizar o nosso Evangelho de hoje com toda a paz e com toda a harmonia. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Hoje nós vamos falar sobre um tema que tem muito a ver até com os últimos acontecimentos que a gente tem visto aí, e eu sei que todo mundo fica assistindo, fica vendo algumas coisas e cada um tece um comentário, uma opinião a respeito, mas hoje nós vamos falar sobre progresso. Mas vai falar sobre progresso em pleno carnaval. Em pleno carnaval nós vamos falar de progresso, de uma passagem de Jesus que está em Marcos, no capítulo 13, versículo 2, que diz o seguinte: vês estas construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Tem algumas passagens do Evangelho que parecem estranhas até vindas da boca de Jesus, né? Quando ele fala, né, de tudo ser destruído, de tudo ser derrubado. Quando ele fala que ele não veio, que ele veio trazer não veio trazer a paz, mas a espada. Então tem várias passagens do Evangelho que, se a gente não entender direito o seu significado, a gente pode até ter uma ideia errônea a respeito, né, do comportamento de Jesus. Mas Jesus, entabular uma conversa com ele é muito difícil.
Porque um espírito de escola como ele, altamente evoluído, quer dizer, no seu raciocínio lógico, a coisa já estava tão à frente do tempo dele, e principalmente para o povo daquela época, que ele tinha que usar de meios apropriados para conversar com esse povo. Então, por isso, ele se utilizava o quê? Das coisas materiais. Por isso que ele falou muito em parábolas, né? E geralmente essas parábolas eram comparadas com as leis da natureza, com a própria natureza. Em alguns momentos ele também falou claramente. Quando era possível, ele também fez isso. O que é a parábola? Ela tem, neste caso, né, um valor incontestável, porque ela acaba despertando o interesse da pessoa para ela meditar naquela história que está sendo contada. Quando a gente fala sobre isso daqui, a gente fica se perguntando, mas o que é que ele queria dizer com isso? De derrubar tudo, de destruir tudo? Então isso traz um questionamento para nós, e isso é muito bom. Toda vez que a gente tem questionamento, é muito bom para o nosso espírito. É sinal de que nós estamos em busca de um esclarecimento, em busca, né, de uma resposta. Então é bom que sempre nós estejamos com questionamentos. E isso abre também uma curiosidade para a gente entender o pensamento dele. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que nós vivemos num mundo transitório. É isso que ele queria dizer. Que Deus, na sua infinita sabedoria, poderia nos dar os alimentos prontos para a gente comer sem ter que processar nada. A gente, para comer o arroz e feijão, precisa cozinhar, né? Poderia já ter dado tudo. De uma certa forma até deu. Mas se hoje a gente quer uma alimentação ou um prato mais bem elaborado, nós vamos ter que usar da nossa imaginação, do experimento, da inteligência, para poder fazer isso. A providência divina poderia ensinar a fazer tudo? Poderia, mas aí ao homem não teria o valor do conhecimento, do desenvolvimento. E é isso que faz parte do progresso. Que o homem, quando eu digo homem, é homem e mulher, né? No sentido de ser humano, que ele procure o conhecimento, que ele procure o desenvolvimento. E é claro que é o que é assim que a gente faz. O problema é que tem muita gente inquieta que quer tudo pronto. Então acha que quando Jesus fala alguma coisa dessa, ele está querendo vir destruir tudo a troco de nada. Não, existe uma lição por trás disso. E é isso que a gente precisa entender. Muitas vezes, durante toda a fala de Jesus no Evangelho, a gente vê Jesus comparando, né? Sempre fazendo comparações com a natureza, com a semente, com o desenvolvimento, com o processo da vida, do nascer, do desenvolver, do se transformar, tudo em transformação. Na realidade, era o que ele queria dizer isso, que tudo estava em plena transformação. Então, quando a gente se compara com uma frase dessa, a gente fica se perguntando, e aí? O que ele queria dizer? E muita gente interpretou essa fala muito errado, como interpretou outras falas dele muito errado. Porque nós não podemos nos esquecer de que Jesus falava a um povo que cumpria ipsis literis a lei mosaica. Jesus não veio destruir a lei de Moisés, mas ele veio dar o complemento. Ele veio aprimorar essa lei.
inclusive no que se refere à pena de talião, que muita gente ainda nos dias de hoje ainda pregoa o olho por olho e o dente por dente. E se Deus, na sua infinita sabedoria, tivesse essa lei realmente desta forma, nós seríamos um mundo de pessoas cegas e desdentadas, porque impossível. Todo mundo tem os seus erros e os seus acertos. Então a gente já vê por aí que era muito difícil para Jesus trazer uma nova mentalidade para aquela época. A dificuldade era muito grande, porque o povo defendia a lei mosaica, não podia mudar um tio naquilo que estava escrito. E Jesus vem fazer uma modificação. E aí ele se utiliza com a sua inteligência aprimoradíssima de elementos para falar a respeito da doutrina, para falar a respeito das construções humanas, que tudo o que vale por um tempo vai ser transformado depois. Que tudo que existe aqui no que a gente chama de material, porque na realidade tudo é energia, toda essa energia materializada, ela se modifica. Então, mesmo os templos, mesmo os lugares, mesmo as cidades e mesmo tudo isso, com o tempo vai sofrer uma transformação. E nós estamos vendo isso a olhos vistos, as questões dentro da mentalidade, até próprio da materialidade, isso acontecendo. Nós precisamos ter esse entendimento, para que a gente não, quando acontece alguma coisa, como aconteceu essa catástrofe da natureza aí ontem, anteontem, que a gente não fique culpando Deus e nem achando que é castigo. Nós precisamos começar a abrir esse entendimento. Tudo funciona debaixo de leis. E essas leis, elas são perfeitas. Nós não podemos querer medir as leis divinas com as nossas parcas leis humanas. As nossas leis humanas vivem em transformação e elas são diferentes de povo para povo. As leis divinas não. Por isso é que Jesus veio não modificar totalmente a lei, mas veio dar cumprimento e ele veio explicar isso. Por isso que no meio da multidão lá com o dedo em riste, ele apontou para os suntuosos templos da época, para os ricos palácios e diz: vês essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, indicando que nada resiste à ação do tempo. No mundo transitório como nós vivemos, a lei de progresso é uma lei poderosíssima. É uma lei dos céus. O que é que suporta a ação do tempo nesse mundo? O nosso corpo não suporta. O que foi o deserto do Saara é um esqueleto antigo de um mar que existia antes. Cidades, né? As duas mais velhas civilizações da Terra, que eram a Lemúria e a Atlântida, onde estão? A própria Roma antiga. O que sobrou? Tudo vai se transformando, tudo que é materialidade vai se transformando. Mas não é só na materialidade que as coisas vão se transformando. No campo das ideias também.
Nós também precisamos evoluir, e para isso a ciência, a própria cooperação das religiões vieram trazer isso para nós. Mas também isso é transitório. Tanto que uma religião é transitória que Jesus não fundou nenhuma religião. Na realidade, quem fundou a religião primeira, que é a católica, no lado ocidente, foram os romanos e não Jesus. E quanto tempo nós já temos espíritos aqui na Terra, do lado oriental, na China milenar, na Índia, que já trazem conhecimentos espirituais que estão anos-luz na frente do Ocidente. E tudo isso deve ser modificado de tempos em tempos. Por isso que tudo obedece à grande lei, né, de Lavoisier, que diz que nada se acaba, tudo se transforma. E se transforma para melhor. Ah, mas a vida está um caos, está tudo acontecendo, está tudo virado. Isso é momentâneo. Muitas vezes, para que a gente possa ter uma casa melhor, um ambiente melhor, a gente vai promover uma reforma. E na hora de fazer reforma, a gente sabe a dor de cabeça que dá, né? Muitas vezes temos que quebrar paredes, consertar encanamentos, consertar toda a fiação elétrica, e tudo isso causa um desconforto. Claro que causa. E muitas vezes, quando a gente não tem condição, você tem que fazer reforma e morar ali dentro. É o que está acontecendo hoje com a Terra. A transformação está acontecendo. E nós não temos como sair agora para esperar arrumar para voltar. Quer dizer, a gente vai ter que viver esses momentos aqui. Viver esses momentos de transição, aonde não só fisicamente as coisas estão mudando, não só no campo geológico, mas no campo ideológico. Porque é um momento em que a gente tem que parar um pouco no meio de tudo isso e botar um pouquinho a mão na consciência. Quem somos nós aqui na fila do pão? Porque quando acontece uma catástrofe ou alguma intempérie geológica, não vai escolher se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, qual é a tua classe social, se você é instruído ou não é. Por isso que Jesus mostrava que as construções ideológicas também vão se modificando, na medida em que também as coisas do mundo, digamos, materializado também se modificam. Então é hora de a gente começar a colocar a mão na consciência e ter novas concepções a respeito de Deus, da criação, das leis. Jesus foi o grande portal, principalmente para nós aqui do Ocidente, para fazer esse grande trabalho. Eu não digo só do Ocidente, porque ele é conhecido também no Oriente. Por isso, vem aquele chamado, né, que os espíritos sempre falam para a gente: não se apegue a nada no mundo, porque tudo é transitório. Até o nosso corpo nós seremos chamados a deixar aqui. Por isso a importância de a gente ter um entendimento sobre espiritualidade, de considerarmos a eternidade da alma, de termos consciência que
Nós não somos esse corpo e nem esse ego construído para que a gente se expresse nessa encarnação. Nós somos mais do que isso. Existe um euzinho superior aqui dentro, bem dentro de nós, que é aquele, quando a gente fecha os olhos em meditação, que é aquele eu observador. É esse o que sobrevive a tudo. Porque a coisa que é certa hoje, que a gente tem certeza, amanhã ela está completamente desprovida de valor. Até uma montanha que está em determinado lugar e de repente vem um vulcão ou alguma coisa e muda de lugar. E nós vivemos às vezes tão materializados que a gente acha que tudo aqui é eterno, que vai ser sempre assim, que a morte só vai chegar para o outro, não vai vir para nós, que tudo vai durar para sempre. Não vai. E a gente tem que começar a se acostumar a viver com essa ideia. É fácil? Não, não é fácil. Porque nós estamos ainda muito materializados e identificados com o nosso corpo, com o nosso pensamento, com as nossas crenças. Mas o momento agora chama para isso, minha gente. É um chamado que Jesus já fez lá atrás e que nós precisamos agora começar a fazer essa mudança ideológica também dentro de nós. Ajudar aqueles que nos cercam a entender também. Por isso que a gente não pode ficar julgando as coisas e as pessoas. Nós não temos o processo inteiro. Esta vida que nós estamos agora aqui experimentando no presente faz parte de um episódio, de uma série que a gente não viu os capítulos anteriores. A nossa condição evolutiva não nos permite saber exatamente, claramente, quem nós somos. O porquê de determinados desafios na nossa vida. E por que isso? Porque nós não temos condição moral, nem emocional para saber disso. Nós precisamos procurar praticar a humildade que nos nivela. Humildade não é pobreza. Humildade é quando a gente se coloca na mesma condição que o outro ser humano. Nem mais, nem menos. Então, aí nós nos colocamos realmente como humanos, sabedores de que nós não somos donos de nada nesse mundo. Nada. A não ser que somos filhos. A única coisa que nós sabemos é que nós somos filhos do mesmo Pai, com os mesmos direitos e os mesmos deveres. Cada um dentro de uma situação que foi colocado nesta encarnação, numa posição, de acordo com a necessidade de evolução do nosso espírito. Então, cada um está vivendo dentro da sua necessidade. A cada um de nós foram dados recursos para quê? Para que a gente progredisse dentro desse círculo que nós vivemos hoje. E o Evangelho de Jesus hoje nos convida a olhar por todas as situações que estão acontecendo no mundo com olhos de compreensão e não de revolta. Com olhos de fraternidade, quem pode ajudar, que ajude. Que ajude materialmente, que ajude com uma palavra, que ajude com uma oração. Nós estamos vivendo momentos em que a gente liga a televisão e cada hora tem uma novidade. Como aconteceu, né? A catástrofe aí no litoral norte, houve um outro tremor de terra hoje, novamente lá na região da Turquia, e assim a terra está se remexendo. E assim
nós precisamos olhar para isso e entender e perceber que isso não pode abalar a nossa fé e que isso não é problema nosso, é problema de todos. Na medida em que nós sabemos que estamos vivendo a transição planetária. É o momento do vigiar e orar. Nós estamos numa época de carnaval, nós estamos numa época que não é favorável para o ambiente espiritual da Terra. Nós sabemos que muitos espíritos que estão sendo convidados a se retirar do planeta estão fazendo resistência e muitas coisas acontecendo no plano espiritual que muitos de nós nem sequer têm ideia do que seja. Não está sendo um processo muito fácil. A Terra está no seu momento de parto. É aquele momento em que a vibração está mudando e pessoas, espíritos que não estiverem de acordo com o bem, que não estiverem de acordo com o amor, que não estiverem de acordo com esses ensinamentos do Cristo, não vão conseguir ficar. Porque é o momento em que a Terra precisa sair dessa condição de planeta, escola, hospital, penitenciária, hospício, tudo é aqui, e passar por um mundo de regeneração. Então, muda geologicamente, muda ideologicamente, e nós todos que estamos aqui encarnados, de uma certa forma, apesar de não nos lembrarmos, sabíamos que iríamos viver momentos assim. Mas tudo é para o progresso, tudo é para o bem, tudo é para cima. E aí, se a gente ficar ainda com dúvida, que a gente não se esqueça das palavras de Jesus, que nenhuma das construções, nada vai ficar, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso no campo das ideias, isso no campo espiritual, que nós precisamos mudar essa mentalidade. Nós precisamos ir deixando de lado o homem velho com que nós vivemos até hoje e passemos a pensar de uma forma mais globalizada, nos olharmos de uma forma diferente. Sair desse campo de competição de um com o outro. Tem muita gente que precisa da nossa mão. Nós somos hoje, entre encarnados e desencarnados, 8 bilhões de almas. Sabe o que é isso? Se a gente conseguir, como a gente está aqui no Evangelho, ficar com um pouquinho que já consiga ter essa consciência, esse pouco que vem aqui, que pode espalhar isso para mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco, e assim a gente vai fazendo o trabalho de formiguinha. Porque o Cristo falou para a gente disseminar o Evangelho, e é o que nós estamos fazendo aqui. A nossa proposta é essa, não tem nenhum fim lucrativo, nenhum fim de nada, a não ser trazer esse Evangelho de uma forma clara, compreensível, para que seja um chamado aí na vida de todos e que a gente aproveite esse momento que nós estamos aqui. E vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de ainda podermos estar aqui reunidos em nome dele. De que Jesus disse que quando tivessem 1 ou 2 reunidos em seu nome, que ele estaria no meio dessas pessoas. E nós estamos aqui, Senhor, diante da sua presença, pedindo forças, entendimento para as nossas almas, para que nós possamos aquietar os nossos corações, as nossas apreensões.
que nós possamos, Senhor, retirar o melhor que temos dentro de nós e pedir aos colaboradores do mundo espiritual para que levem a nossa energia, o nosso pedido para todos aqueles que necessitam de ajuda mais do que nós, principalmente os nossos irmãos de humanidade que estão envolvidos nas questões dessas enchentes, dos nossos irmãos aqui do Brasil, do litoral norte, como nós pedimos também pelos nossos irmãos lá da Turquia. Pedimos por toda a terra, que ela seja abençoada. Nós sabemos que tudo está sob seu comando. E nós nos colocamos aqui, pequeninas luzinhas, para nos juntarmos ao concerto daqueles que também são pequenas luzes, para poder fazer com que a paz, o amor e a fraternidade vibrem e se estabeleçam no nosso planeta. E agradecidos que somos, nós encerramos então o Evangelho de hoje dizendo graças a Deus e graças a Jesus. E graças a vocês também. Que nós possamos ter uma boa semana, que nós possamos fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance, que a gente não perca essa oportunidade sempre que nós formos convidados a isso. É importante porque o bem que nós fazemos é a Deus e a nós próprios que nós fazemos. Então, vamos cooperar na obra divina, se a gente não pode cooperar materialmente, mas que nós nos mantenhamos na nossa condição de prece, de meditação, para a nossa terra, para o nosso planeta que precisa muito. E que todos tenham aí uma excelente semana, que Jesus abençoe cada lar aqui representado. E nos vemos na próxima segunda-feira, se Deus quiser, com o nosso Evangelho Online. Um beijo para vocês e uma ótima semana. Até lá.